Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a aula de hoje para falar sobre o Código Florestal. De antemão, eu vou dividir essa aula em alguns blocos. Por quê? Primeiro, Código Florestal é uma legislação extensa e pode ficar muito cansativo discorrer sobre todo ele de uma vez. E segundo, para facilitar os momentos de revisão, se você quiser verificar um conteúdo específico que está dentro da legislação. Então, sem mais delongas, que quem estuda tem pressa. Vamos falar sobre o nosso Código Florestal. Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Falando um breve histórico, o primeiro Código Florestal foi de 1934, foi sancionado por Getúlio Vargas. Antes de Getúlio Vargas, já haviam legislações que protegiam tipos de árvores específicas, algumas áreas específicas, desde a época do Império. Reservas de caça, reservas madeireiras já existiam na época das monarquias. Só que elas tinham uma finalidade um pouco distinta, era muito mais uma reserva de recurso natural do que necessariamente algo com o viés ambiental. Em 1965, nós tivemos o então novo Código Florestal. E em 2012, com a Lei 12.651, o novo Código Florestal. Eu falo isso porque já constava no preâmbulo da Lei 4.771, que era o novo Código Florestal. Então, nós temos um novo código. Vamos começar do começo. O que é o Código Florestal? O Código Florestal ele vai compilar uma série de instrumentos para a gestão florestal e proteção dos recursos naturais e ambientais do nosso país. Então, ele estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação. É importante, já de antemão, já vou começar parando agora para a gente analisar termo por termo, porque isso aqui é o que guia a gente na compreensão maior, no entendimento do todo sobre a lei. Proteção da vegetação, não é proteção das florestas, é proteção da vegetação. Eu bato sempre nessa tecla porque é muito comum e eu vejo isso, por parte de profissionais já formados, por parte de consultores ambientais, por parte de pessoas de entidades ambientais, que não entendem que vegetação nativa não é apenas o recurso florestal, não é apenas o extrato arbóreo, não é apenas a floresta ali de pé. O campo nativo, ele é uma vegetação também protegida. A restinga também é uma vegetação protegida. Toda vegetação natural, ainda que tenha passado por algum nível de antropização, ela vai ter o seu uso regulado em lei. E quem é que estabelece, digamos assim, no patamar superior, o macro, é o Código Florestal. Ele vai estabelecer normas gerais sobre áreas de preservação permanente, que são espaços territoriais protegidos, diferente do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelece pequenas unidades territoriais, pequenas entre aspas, você tem unidades de conservação grandes, mas define ali a poligonal, né, os limites do território protegido. O Código Florestal estabelece regras gerais para a proteção de determinadas áreas sujeitas a certos critérios de classificação. E a área de preservação permanente, ela entra nisso aí. A margem do rio, o topo do morro, uma série de áreas, estabelecidos certos critérios, vão ser legalmente protegidas. Então, vamos expandir a nossa mente para além das unidades de conservação. As APPs também são áreas protegidas. As áreas de reserva legal. O que é que vai ser a reserva legal, gente? Um percentual mínimo do solo que precisa ser mantido com cobertura de vegetação nativa. Quando a gente for falar da reserva legal, a gente vai discutir também as suas finalidades, mas você tem que ter um percentual mínimo dentro do território nacional de área protegida, de área conservada com a vegetação original para todo imóvel rural. Essa é a regra geral. Há exceções, mas a regra geral é essa. Ele também vai estabelecer normas para exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal e o controle dos produtos florestais. Ele vai pegar toda a cadeia usuária de recursos florestais, sejam eles madeireiros ou não, que aí a gente vai novamente falar sobre isso. Só pensa em floresta, o pessoal pensa em madeira. É madeira para celulose, é madeira para construção. Não é só isso, gente. Você tem a questão do uso de sementes, extração de óleos essenciais, uso de folhagens. Você tem outros materiais que são utilizados na indústria. Por exemplo, no caso da cera de carnaúba, o que se utiliza para
fabricar a cera de carnaúba são as folhas e não a madeira. Esse tipo de extrativismo, ele vai também se encontrar regulado dentro do Código Florestal. O uso de sementes para extração de princípios ativos ou óleos essenciais, a coleta de sementes, tudo isso aí vai estar regulamentado em lei. O controle e a prevenção dos incêndios florestais. A base vai estar no Código Florestal. Existe uma proibição, via de regra, do uso do fogo dentro de propriedades rurais, mas existem os casos onde ele é possível de uso e existe a política integrada de manejo do fogo, que aí é já um desdobramento, uma regulamentação dos dispositivos que nós temos nessa legislação maior e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance de seus objetivos. Como é que isso aqui vai funcionar? Isso aqui vai semear as bases para o pagamento por serviços ambientais. Você tem a política nacional de pagamento por serviços ambientais, mas no Código Florestal, antes dela, já lançou as bases de que cabe ao poder público, como responsável pela gestão de tudo isso, veja bem, não proprietário, mas ele é responsável pela gestão, uma vez que é um recurso que se entende como de interesse comum, um bem de uso comum, né? Na Constituição, fala-se que o meio ambiente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Então, cabe ao poder público gerir esse recurso natural, e aí o que é que ele faz? Como ele não pode intervir diretamente, ele cria mecanismos econômicos, ele cria subsídios, ele cria incentivos para proporcionar, para poder impulsionar políticas de gestão ambiental adequada, de uso sustentável do solo, de recuperação ambiental. E aí vem desde o pagamento por serviços ambientais, que vai constar em lei específica, políticas de fomento para a recuperação de áreas degradadas e outras que a gente vai tratar no ponto específico. Mas você pode ver que o Código Florestal, ele é muito mais do que apenas a proteção de uma floresta ou do conjunto de florestas. Ele vai trazer vários instrumentos para a mesa para que você faça a gestão ambiental da vegetação nativa do país. E aí, qual a primeira coisa que o Código Florestal vai fazer para poder alcançar seus objetivos? Ele vai regular, não é regulamentar, tá, gente? Ele vai regular o seu direito de propriedade. Como assim? Você é dono de uma fazenda, na fazenda passa um rio. Você pode chegar lá e captar água do rio? Não. Porque, primeiro, o rio não é seu, o rio é do poder público. Ele é um bem público. Então, você pede ao poder público o direito de uso e o poder público outorga a você o direito de uso. Ele não lhe outorga a água, ele não lhe entrega a água, ele não cede, não é uma cessão, não é uma concessão. Seria diferente. Ele lhe dá o direito de utilizar. Já o recurso florestal não, o recurso florestal ele é privado. Se eu tenho uma fazenda, tenho uma floresta dentro, a floresta é minha. Mas eu tenho meu direito de uso sobre ela, eu tenho meu direito de uso sobre o meu imóvel, sobre as minhas terras, regulado pelo Código Florestal. Ele vai estabelecer limitações, principalmente com relação ao quê, gente? A forma de utilizar ou de manejar as florestas e demais formas de vegetação nativa. Por quê? Porque elas são bens de interesse comum. Vou bater bem nessa tecla, porque pode bater para vocês aí: "Ah, a floresta é pública". Uma floresta pública é outra coisa. Você pode ter um ato do poder público que transforme uma área de vegetação nativa em uma área pública. Por exemplo, floresta nacional, um tipo de unidade de conservação. Você vai criar a floresta nacional, você vai desapropriar, indenizar os proprietários, e aquela área passa a ser de domínio e propriedade pública. Agora, a APP, ela não é pública, ela é privada. A reserva legal, ela não é pública, ela é privada. E da mesma forma, a vegetação nativa contida dentro de um imóvel rural, ele é um bem privado. E o Código Florestal vai estabelecer, então, os princípios que ele vai seguir para alcançar os seus objetivos. E a gente vem aqui: afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação de suas florestas e demais formas de vegetação nativa. Isso é sempre objeto de conflito, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das presentes e futuras gerações. Quando você fala disso aqui, a gente está falando o quê, gente? Desenvolvimento sustentável. Não é que você vai tornar tudo uma reserva intocável, não. Mas você vai criar regras, você vai criar normas
para que o desenvolvimento não comprometa a sustentabilidade do recurso florestal no médio e longo prazo. E outra, para além dos recursos de vegetação nativa, a gente está falando aqui da biodiversidade, você também vai preservar o ambiente onde essa biodiversidade está inserida. Então, existem dispositivos, por exemplo, no próprio Código Florestal, que tem como objetivo a proteção do recurso hídrico. Quando você deixa um APP no entorno de uma nascente, por exemplo, você está preservando a perenidade daquele recurso natural. Você está preservando aquela nascente ali para que você tenha o recurso hídrico preservado para as futuras gerações. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária. E aí, como eu falei agora no tópico anterior, desenvolvimento sustentável. O Código Florestal não vai tratar de instrumentos de proteção sem tratar das formas de uso. Ele é muito mais voltado para instrumentos de manejo adequado dos recursos ambientais, do que a proteção, digamos, mais restritiva, né, a restrição de uso do recurso. É muito mais uma questão de sujeitar o uso aos critérios da lei, às autorizações necessárias, aos estudos prévios para que você não tenha um comprometimento do recurso. Então ele reafirma a importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável hoje, a gente tem que falar de social, ambiental e econômico. É o tripé da sustentabilidade, o famoso tripé da sustentabilidade. Se falta uma perna, não é sustentável. Se você tem dinheiro e meio ambiente sem pessoas, não é sustentável. Se você tem pessoas e meio ambiente sem dinheiro, não é sustentável. Se você tem dinheiro e meio ambiente sem pessoas, não é sustentável. Então você sempre tem que ter, né, dentro do desenvolvimento sustentável, essa perspectiva do tripé da sustentabilidade. E na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e ele tem um papel, essa indústria tem um papel e o país tem um papel na cadeia internacional, digamos assim, de produção agrícola, de pecuária. Então você não tem como tratar de um tema como esse sem tratar das questões econômicas que estão envolvidas. A ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e a harmonização do uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação nativa, reafirmando a questão do desenvolvimento sustentável. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Então, você não vai estar tratando apenas de instrumentos para manutenção do que já existe. Você vai estar tratando também de políticas de restauração ambiental. Você vai, em alguns mecanismos estabelecidos na lei, obrigar, por exemplo, recuperação de áreas degradadas previamente, recomposição de áreas que foram antropizadas e que precisam estar preservadas, e principalmente quando a gente tratar do pequeno produtor agrícola, do agricultor familiar, você vai tratar também de instrumentos de fomento. O poder público ele vai subsidiar, para quem não tem as condições necessárias, o cumprimento dessas obrigações. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, recuperação e preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. O Brasil é um país que é privilegiado, eu diria, no âmbito da pesquisa científica, porque nós temos algumas instituições de renome internacional que são mantidas pelo poder público e que são acessíveis à população. Você tem universidades fantásticas na área de pesquisa de restauração florestal, de manejo sustentável do solo. Você tem a Embrapa, você tem o INPA, o Instituto de Pesquisa da Amazônia. Você tem várias instituições no país que desenvolvem tecnologia e técnicas subsidiadas pelo poder público para a melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental no país. A criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar preservação e a recuperação de vegetação nativa. Aí você tem aqui dentro mesmo do Código Florestal alguns instrumentos já econômicos referentes a questões tributárias, incentivos tributários. Você vai ter o PSA, que vai fomentar também o pagamento por serviços ambientais. Você tem estados já hoje que pagam a Bolsa Verde. Você preserva ali uma área além da sua obrigação, mas que é necessário para a manutenção dos serviços ecológicos ali, você é compensado por isso e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.
E quais vão ser os principais elementos que o Código Florestal traz para se alinhar com esses princípios? A regulamentação de áreas de preservação permanente, então, a gente falou sobre elas, né, que elas vão constar normas gerais, mas ela vai ser minuciosamente regulamentada dentro do Código Florestal. A regulamentação da reserva legal, que é aquele percentual que eu falei mínimo que todo imóvel rural deveria ter. A regulamentação da supressão de vegetação para uso alternativo do solo e do uso do fogo. O que é o uso alternativo do solo, gente? Uma área está coberta com floresta. Eu vou suprimir a vegetação nativa para implantar um empreendimento agrícola. Isso é converter o solo para outro uso, para um uso alternativo. E também vai falar do uso do fogo, porque ele vai estabelecer algumas normas gerais. A instituição do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e que, na minha opinião, foi o maior avanço desse Código Florestal. Esse Código Florestal foi extremamente atacado pela comunidade acadêmica. Existiram vários retrocessos, porque tem várias áreas que deveriam ser protegidas, e abdicou-se dessa proteção em, digamos assim, em uma tentativa de trazer o Código Florestal para uma melhor execuibilidade. Porque, assim, o que se falava muito era que o código anterior ele não tinha mais como ser aplicado, dado o nível de antropização, de degradação que você já tinha nos imóveis, e sua incompatibilidade, digamos, com a realidade atual, principalmente da zona rural do Brasil. Então, ele teve alguns retrocessos. Depois a gente vai falar sobre isso, como, por exemplo, na questão da concessão de áreas que já eram antropizadas, que já eram consolidadas, que não precisam mais ser recuperadas. A gente vai falar bem minuciosamente sobre isso. Mas o principal avanço foi a instituição do CAR. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural, onde você cadastra o seu imóvel dentro de uma base de dados nacional. E a partir daí, você passa a ter direito a todo o uso regular do seu imóvel. Qualquer autorização hoje ambiental, ela é precedida pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural, pelo menos em muitos estados. Não sei se todos estão assim. Questões cartoriais, os bancos hoje exigem para concessão de crédito. Beleza. Então tem toda essa parte aí para a regularização da sua atividade. Mas para o meio ambiente, qual foi a vantagem? Eu, como gestor ambiental, eu não sabia antes de quem era a área que foi desmatada. Eu não sabia onde é que estava a reserva legal. Eu até tinha lá averbada no cartório, mas eu não tinha essa informação à mão de forma prática, de forma a ser utilizável. Era uma informação que constava lá num banco de dados. A partir do CAR, eu passo a ter isso na mão. Então, falando por experiência própria. Chego no imóvel, você chega no vizinho e pergunta: de quem é aquela fazenda ali do lado que teve desmatamento? Sei não. Gente, cara, o cara é seu vizinho, velho. Como é o nome do cara? Rapaz, não sei não. Nunca vi não. A porteira vive fechada aí, pô. Rapaz, mas eu não sei não. Não sei, nem nome, nem onde mora, nada. Nada, nada. Não mora nem aí. Mora em Portugal, mora na Espanha. Como é que tu sabe? Você sabe onde o cara mora e não sabe o nome? Contando uma pequena anedota rapidinho pra gente continuar, eu já cheguei ao ponto de a esposa do cara dizer que não sabia o nome do cara responsável por uma determinada infração ambiental. Esse é o nível. Não, eu conheço ele, que a gente sabia o apelido, a gente perguntou pelo apelido, não, eu conheço ele por esse nome aí. Tem documento dele alguma coisa aí? Não, ele viajou, levou a carteira, tá. Então assim, é o nível de dificuldade que você tinha antes de identificar os responsáveis pelas infrações ambientais. O CAR reverteu isso. Eu vou no campo, pego minha coordenada, volto para a base da minha entidade, isso aí pode ser o IBAMA, pode ser o seu órgão estadual. Você acessa o sistema do carro, pega o número do carro, você consegue acessar a informação de quem é o proprietário daquela área. Você consegue pegar os dados desse cidadão para que ele seja responsabilizado pela infração ambiental que ele cometeu. Então, acabou bastante essa questão dos vazios que você tinha de informação dentro das zonas rurais dos estados, dos municípios. Outra vantagem também que você tem é que, como você tem um cadastramento de áreas de reserva legal, APP, vegetação nativa, servidão administrativa, tudo isso está mapeado, você pode utilizar ele como um instrumento de planejamento ambiental. Você pode observar assim: tem uma área aqui que é melhor para constituir uma unidade de conservação, porque você já faz o pensamento, você já delimita o pensamento da poligonal de acordo com o contexto de preservação da paisagem. Então você já vai ver o contexto de fragmentação, tudo direitinho, e aí você já vai poder contextualizar a unidade de conservação de uma forma melhor. E você também vai poder planejar ações de restauração ambiental para a implementação de corredores ecológicos, de SAFs, de forma a melhorar o contexto da paisagem. Então, é uma ferramenta que traz muito mais capacidade de gestão para os órgãos públicos de meio ambiente.
E a regulamentação da exploração florestal, autorização de uso, plano de manejo florestal sustentável, documento de origem florestal, que é para você saber de onde vem, para onde vai, controlar que a origem da madeira é regular, tudo isso vai vir dentro do Código Florestal. Tratando agora, para encerrar esse bloco, de alguns conceitos importantes, pequena propriedade ou posse rural familiar. Isso aqui é um conceito um pouco controverso, por quê? Porque tem gente que diz assim: "Ah, fulano de tal tem 200 hectares, ele não pode ser um pequeno produtor". A pequena propriedade rural, a lei traz um conceito objetivo para a pequena propriedade ou posse rural. Não é apenas uma questão de achismo. Então, ela vai ser aquela explorada mediante trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei 11.326 de 2006. Eu trouxe aqui o artigo para a gente poder já fazer a contextualização geral. Para efeitos desta lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividade no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos. Então, ele tem que atender a tudo isso aqui. Não detenha área maior do que 4 módulos fiscais, e aí pode ser com uma ou mais matrículas. Se o cara tem 10 fazendas de 1 hectare, para fins de contextualização, ele vai ter 10 hectares. Se ele tem 1.000 fazendas de 1 hectare, ele vai ter 1.000 hectares. Então, não importa se está desmembrado o imóvel rural. Ele não pode ter a qualquer título a área maior do que 4 módulos fiscais. Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas, ou seja, ele pode ter um diarista, 2 ali que vão ajudar ele na colheita do feijão, sabe? Mas o que ele não pode ter é, ele é o gerente, ele tem 50 funcionários e dizer que ele é agricultor familiar, só porque ele está abaixo dos 4 módulos, o bichinho. Não, não é assim que funciona. Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo, e dirija o seu estabelecimento ou empreendimento com a sua família. Então, como eu falei, ele não pode só ser um gerente com 50 funcionários. Então, você tem que ter ali a questão da família inserida no processo produtivo. O uso alternativo do solo, eu já falei, né, já adiantei, dei um spoiler aqui do conceito. Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas de solo, que pode ser agropecuária, indústria, energia, mineração, não importa o que seja. Tira a vegetação nativa, vai usar a área para qualquer outra coisa, é uso alternativo do solo. Utilidade pública. Uma coisa que é importante, gente, existem leis que estabelecem, dentro do seu bojo, dentro do Código Florestal, no artigo 3º, ele traz vários conceitos. E ele diz assim: para esta lei, para a aplicação desta lei, no contexto dessa lei, entende-se por. E aí você vai ter uma série de conceitos que vão ser aplicados nessa legislação específica. A maioria das vezes você não pode simplesmente pegar o conceito de uma lei e exportar para outra. Por quê? Porque ele deixa claro que é na aplicação daquela lei que esse conceito vai se aplicar dessa forma. Então, utilidade pública vai ser aplicada no Código Florestal o quê? As atividades de segurança nacional e proteção sanitária, as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário ao parcelamento de solo urbano, aprovado pelo município, saneamento, energia, telecomunicação, radiodifusão, bem como mineração, e exceto nesse último caso, areia, argila, saibro e cascalho. Atividades e obras de defesa civil, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais. Então, por exemplo, eu quero fazer uma recuperação de área. Pronto, vai ser uma utilidade pública, por exemplo. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional, ou seja, tem que fazer uma intervenção ali no meio ambiente e ele precisa ser daquele local, daquela forma, porque não tem outra opção. É para o bem comum, é do interesse público aquilo ali, e eu não tenho como fazer em outro lugar. O chefe do Poder Executivo vai emitir um ato, geralmente um decreto, declarando aquela área como de utilidade pública para aquela intervenção. Aí aquela área vai ser doravante de utilidade pública para o que estabelece as normas do Código Florestal. Agora, interesse social. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantio com espécies nativas.
Eu preciso fazer uma obra de contenção de controle de uma encosta. Ah, não pode porque a área tem 45 graus. Nesse caso eu vou poder, porque vai se enquadrar como interesse social, porque é uma obra de controle de erosão. Eu vou cortar um acero aqui na área de APP, ou seja, eu vou cortar uma faixa de vegetação nativa para impedir o avanço do fogo aqui no incêndio florestal e vai atingir a área de APP. Ah, não pode porque está na área de APP, mas é para proteger a APP, é para combate e controle do fogo, então eu passo a poder, porque é de interesse social. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse-rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Então, a exploração agroflorestal sustentável, ela é de interesse social nesse contexto, e aí você vai para assentamentos de reforma agrária, você vai para quilombos, você tem aí a questão do interesse social, mas não pode nem desmatar nem prejudicar a função ambiental da área, exceto os casos previstos em lei. Implantação de infraestrutura pública destinada a esporte, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em área urbana e rurais consolidadas. Ou seja, você não vai abrir, você não vai desmatar uma nova área para colocar uma quadra, mas, por exemplo, você tem uma área que já foi desmatada no passado, essa área tem um passivo ambiental, você pode chegar ali e desapropriar aquilo ali, construir um complexo esportivo público ali, uma escola pública e regularizar a área através desse processo. Mas aí você vai ter que observar as condições estabelecidas na legislação. Você não pode converter novas áreas para isso. Regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. E aqui a gente tem, por exemplo, os REURBs sociais, as obras do PAC, que é para reassentamento de comunidades vulneráveis, a urbanização de aglomerados subnormais, né, de áreas de comunidades onde você não tem, por exemplo, coleta de esgoto, onde você não tem abastecimento, áreas de drenagem. Você vai ter a regularização fundiária, ela vai ser de interesse social. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são parte integrantes e essenciais da atividade. Aí você tem, por exemplo, a captação de recursos hídricos para destinar para irrigação. E como não se estabelece aqui o projeto, como está aqui, em áreas de baixa renda, então o grande proprietário, ele pode também pegar e instalar lá a sua bomba para captar, passar sua adutora e tudo mais. E aí ele vai poder fazer isso dentro da área de preservação permanente? Vai. Por quê? Porque vai ser considerado de interesse social. É importante deixar claro, no entanto, que, vamos lá, quando a gente fala de captação e condução de água, a gente está falando do quê? Da bomba, da adutora, a gente não está falando da barragem. É muito comum em projetos de irrigação que o proprietário particular ali da área faça um barramento para acumular água para uso no seu projeto de irrigação. O Código Florestal não prevê esse uso. Existem vários estados, por sua vez, que criaram normas específicas declarando essas atividades, né, essa barragem para acumulação de água, como de interesse social ou utilidade pública. Mas isso não está incluso no Código Florestal. Existe em trâmite hoje uma discussão para incluir essas atividades, eu não vou lembrar agora, como de utilidade pública ou de interesse social, a nível nacional, mas isso não passou ainda. O que constitui o interesse social é a captação e condução de água e de efluentes tratados. Pronto, é isso aí. As atividades de pesquisa e extração de areia, argila e saibro, outorgadas pela autoridade competente. Então, apesar de não se classificar como de utilidade pública, a extração de areia, argila, saibro e cascalho vão ser classificadas como de interesse social. E por último, da mesma forma que a utilidade pública, outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas, que não tenham alternativa técnica e locacional, ou seja, tem que ser naquele local, e aí a justificativa técnica vai ter que estar aqui na motivação do procedimento administrativo e definida em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Área rural consolidada. Toda lei, gente, ela existe no Brasil, e aí é uma questão que tem gente que questiona, que assim, a lei, existe um princípio que a lei ela não pode retroagir para prejuízo do cidadão. E existe uma lógica por trás disso. Se eu cometo um ato que não me é proibido por lei, a proibição vem depois, eu não posso ser penalizado por aquilo que eu fiz sem descumprir a legislação. Então,
Como o Código Florestal passa a vigorar com essa redação a partir de um determinado momento, passa-se a entender como área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, que é o marco legal. Estabelece-se essa data. Eu não conheço bem o procedimento legislativo, não vou entrar nesse detalhe, mas existe um procedimento para determinar qual é a data que vai definir o marco legal da legislação, que estavam ocupadas com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvio-pastoris. E nesse último caso, no caso da atividade agro-silvio-pastoril, tanto ela pode estar em exercício, como o solo pode estar em regime de pousio. O que é o pousio? Você tem ali o uso do solo para pastoreio, por exemplo. Você para a atividade de pastoreio e deixa o solo se recuperar por um tempo, ele se restabelecer, se reestruturar por um ano, dois, três. Você muitas vezes, em caso de atividade agrícola, você planta, por exemplo, leguminosas para ajudar na fixação de nitrogênio, para enriquecer aquele solo, ajudar ele a se recuperar mais rápido. Isso é o pousio. Ele é considerado um regime de manejo do solo. Ele não é como se o solo estivesse lá abandonado. Não, ele está sendo manejado. Ele é uma técnica de manejo adequada, inclusive. Porque se você não faz o manejo adequado do solo, você acelera o processo de degradação. E a área urbana consolidada? Eu trouxe aqui o conceito completo porque não é só ter casa, certo? É aquela que atende aos seguintes critérios: está incluída no perímetro urbano ou zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. Ou seja, tem bairro, por exemplo, que começa a crescer para a zona rural e ele está na zona rural. Ele não vai ser área urbana consolidada. O plano diretor tem que cobrir essas áreas de expansão urbana. Tem que dispor de sistema viário implantado, ou seja, tem que ter arruamento. Tem que estar organizado em quadras e lotes predominantemente edificados. Ah, eu tenho um loteamento, mas tem duas casas. Tenho 500 lotes e duas casas. Não é área urbana consolidada. Apresentar uso predominantemente urbano. Ah, eu tenho um loteamento, mas todo mundo pegou, comprou 4 lotes, fez uma chácara. Não vai entrar como área urbana consolidada. E tem que estar caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviço. Não importa. Você não pode ter uma área urbana consolidada ocupada por chácara. Então não é área urbana consolidada. Dispor de, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana: drenagem de águas pluviais. Cara, tem muito interior que não tem, muita cidade interior que não tem. Esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e iluminação pública e limpeza urbana. Você tem que escolher dois. Tem lugar que realmente só tem dois. Tem lugar, por exemplo, que você só tem abastecimento de água e tem energia, o resto você não tem. E, por último, atividades eventuais e de baixo impacto ambiental. Existem atividades cuja natureza ou elas acontecem em um determinado momento do tempo e deixam de existir ali, ou quando elas perduram, elas são de baixo impacto, são necessárias à qualidade de vida da população e que você limitar traria problemas muito grandes, transtornos muito grandes. Eu vou dar um exemplo. A APP não pode ser suprimida. A margem do rio ali você não pode suprimir a vegetação. Ok, tudo bem. Mas você tem duas comunidades que, para uma acessar a outra, você tem que fazer uma volta de 80 quilômetros. É uma questão lógica que, para a qualidade de vida dessas populações, você passar uma ponte, você fazer uma pequena travessia no rio, seja permitido. E aí isso vai ser classificado aqui como atividades eventuais de baixo impacto ambiental. Exemplo: abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões quando necessária a travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Então, você vai abrir uma picada, é o quê? É uma passagem ali de 1 metro dentro da vegetação, 2 metros de largura, para descer com o gado, para o gado beber e vai voltar. O gado tem que ter o acesso à água. Agora, o que você não pode fazer? Deixar o gado solto na APP. Mas você vai poder fazer isso aqui. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados. Então, eu tenho ali, eu tenho uma fazenda, eu sou um pequeno produtor, eu preciso de água para abastecer minha casa. Eu vou descer ali, vou cortar uma picada, vou descer ali 1 metro de largura para passar a tubulação e vou botar minha bomba na beira do rio. Isso aqui pode? Implantação de trilhas para o desenvolvimento de ecoturismo. Pode. Você não vai descaracterizar a cobertura do solo botando uma trilha para o ecoturismo. Você não pode passar uma estrada dentro da APP, tá? 10 metros, não, porque o pessoal tem dificuldade para andar. Não, espera aí, né, gente? Mas você pode fazer uma trilha para ecoturismo. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. Você fazer um pierzinho ali para poder botar seu barco na água na beira de um lago. Pode.
Construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidade quilombola e outras populações extrativistas e tradicionais, em áreas rurais onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. Pode, você vai caracterizar como atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. A pessoa tem que tirar a água na mão. Gente, você vai abrir dentro da legislação possibilidade de acomodar certas situações para populações que têm uma certa vulnerabilidade em torno do seu modo de vida. Construção e manutenção de cercas de propriedade. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais respeitados outros requisitos. Você tem muita pesquisa que precisa passar por autorização prévia. Após a autorização, como a pesquisa científica ela ocupa um determinado espaço de tempo ali, acabou a pesquisa, acabou a intervenção, ela vai se enquadrar aqui. Coleta de produtos não madeireiros para fim de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica. Então você tem algumas normas quando você for comercializar essas coisas, mas se eu vou lá retirar frutos para vender, você pode fazer isso. Tem as normas legais, mas você pode fazer isso. Eu vou retirar a semente porque eu tenho um viveirozinho ali, vou fazer uma coleta de semente. Você vai ter a previsão legal para isso. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais. Você pode plantar um caju ali na área de APP? Você pode. Você não pode caracterizar a vegetação, mas você vai poder, porque vai se enquadrar aqui em atividade de baixo impacto. Desde que não implique supressão de vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área. Então, eu tenho uma área ali de APP, eu peguei e plantei, ela estava um pouco degradada, eu peguei e plantei umas 4, 5 mudas de caju. Vocês vão ver que tem um limite para isso, tá? Mas eu posso fazer, depois eu posso chegar lá e colher meus frutos. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterize a cobertura vegetal nativa nem prejudique a função ambiental da propriedade. Eu posso pegar, por exemplo, tem certos tipos de cultivo que eu posso fazer ali no sombreamento da floresta, um manejo agroflorestal sustentável ali. Eu vou poder fazer isso e caracteriza como uma atividade de baixo impacto ambiental. Atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascente e outras áreas degradadas. Então eu estou recompondo, gente. Eu estou recompondo, eu estou colaborando. Então a legislação vai me acolher quanto a isso aí. E outras atividades similares, outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Você pode ter uma instrução normativa do INAM, do CONAMA, uma portaria do CONAMA, que estabeleça outras situações que vão se enquadrar, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Por que que eu passei agora para vocês todos esses conceitos de uma vez? Porque eles vão se aplicar a vários dispositivos, de APP, de reserva legal, de plano de manejo florestal sustentável. Então é importante você ter esses conceitos em mente para que você possa trabalhar o restante da legislação. Ficou um pouco longo esse blog, peço desculpas, ficou um pouco cansativo o material, mas quando a gente trabalha a legislação, a gente não tem muito como fugir do texto da lei. Tá? A gente faz as explicações em cima do texto da lei, mas não dá para fugir de seus conceitos, de alguns termos. Tá ok? Como foi longo, aproveita agora para tomar uma água, tomar um ar, dar uma respirada, vai no banheiro e daqui a pouquinho pega o próximo bloco que a gente vai falar de áreas de preservação permanente. Bons estudos e vejo vocês daqui a pouco.